dessa terça apostólica é tirando lições com o rei Davi, esse grande rei, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. E eu vou estar lendo o texto que vai estar no livro de 1 Samuel 13:14, que diz assim: agora porém não subsistirá o teu reino, o Senhor já buscou para si um homem segundo o teu coração, e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui é o profeta Samuel falando para o rei Saul. Um homem desobediente, um homem que começou muito bem, um homem que chegou até profetizar um dia entre profetas, mas infelizmente ele tinha algumas atitudes que não agradavam o coração de Deus, e o Senhor vem dizer para ele assim: ó, o seu tempo acabou, eu já escolhi agora um homem segundo o meu coração. E eu queria que você grifasse também esse texto que vai estar no livro de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, parte A, que diz assim, meu querido, guarda esse texto no teu coração, se enxergue nele, porque ele diz assim: pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima, para baixo, procurando pessoas que tenham um coração perfeito para com Ele. Será que você pode ler junto comigo? Porque às vezes você está cochilando aí, você trabalhou bastante hoje. Olha, guarda esse texto no coração, enxergue que Deus está procurando, e quem sabe Ele encontrou aqui nessa noite já o seu coração. Vamos lá bem forte? Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima, para baixo, procurando pessoas que têm um coração perfeito para com Ele. Deus está te vendo, Deus te vê, Deus nos conhece. A questão está em como nós vamos interagir com aquilo que Ele tem para a nossa vida. Isso é importante. Tem pessoas que têm um encontro com Deus, mas param no meio do caminho, e Deus está falando aqui: eu estou procurando aqueles que realmente desejam ser dirigidos pela minha presença. Quem foi Davi? Davi não foi um homem perfeito, Davi ele não foi um homem irrepreensível, isento de pecados, não, Davi não errou. Ei, quando você vai ler a história de Davi, você percebe ele pisando na bola. Infelizmente foi um péssimo pai, mas isso não tira a credibilidade de um homem apaixonado por Deus. E quando eu olho para Davi, eu enxergo quem, gente? Eu enxergo Franklin. Você consegue se enxergar? Porque Deus não escolhe pessoas perfeitas, e aqui o texto deixa claro: ele não era perfeito, ele não era correto em tudo aquilo que ele fazia. Então isso me alegra, isso me anima, porque ele me escolheu, mesmo sendo tão imperfeito, e ele também escolheu você aqui, amém? Mostra que Deus tem um plano na tua vida. Não importa o que você já passou, o que você já viveu. Davi era um homem semelhante a qualquer um de nós. A questão estava na humildade que ele tinha. Ele era sincero. Quando ele errava, ele se arrependia. Essa é a questão. Quando ele errava, o orgulho não fazia parte da vida de Davi. A soberba, a arrogância. Ele reconhecia os seus erros. Como seu pai se chamava? Jessé, natural de Belém, lá da tribo de Judá. Jessé, ele tinha 8 filhos, você conhece a história. A Bíblia relata apenas o nome de 4, sendo Eliabe, o mais velho, Abinadab, Samá e o caçula, que se chamava o pequeno ou Davi. O nome de Davi, você sabe o significado? Amado de Deus. Gente, eu amo. O próximo filho que eu tiver, não tem como eu colocar um nome que não tenha um significado. Porque na escolha do nome você já está profetizando aquilo que você sonha para o teu filho.
E é lindo aqui, porque você vê um pai dizendo, sabe, para Deus: ó Deus, o Senhor é a razão de tudo na minha vida, o Senhor é o meu amado. E aqui ele fala assim: ó, amado de Deus. Toda vez que o pai chamava Davi, ele estava dizendo: amado de Deus, cuidado de Deus. E como Davi foi um homem que foi cuidado de Deus. Quem era Davi? Qual era a sua profissão? Davi, ele era pastor. Vai estar lá em Gênesis 4:2, voltou a dar à luz, e desta vez Abel, irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Foi a primeira profissão, desde o início de tudo. Como Deus usa, sabe, muitas vezes aquilo que nós fazemos, a nossa profissão, gente, isso é lindo. Quando você olha para um pastor, você consegue enxergar o cuidado. O pastor, ele tinha, sabe, essa capacidade de alimentar as ovelhas, de proteger de algum animal feroz, e também tinha a responsabilidade de ir atrás das ovelhas fujonas também. É o cajado, aonde o cajado tinha uma curva, e lá na ponta, lá do outro lado, ele também tinha um gancho, uma ponta, porque para aquela ovelha fujona havia momentos que ele tinha que corrigir a ovelha, porque o pai corrige o filho que ama. Em alguns momentos, quando a ovelha entrava, ou quem sabe estava bem próximo de um penhasco, ele vinha com o cajado e puxava ela para perto de si. Então você vê aqui que já desde criança, esse menino já é ensinado a cuidar de pessoas. Sabe o que me veio aqui, Alci? Padeiro? O que seria de nós, né, sem um padeiro, hein? Pãozinho gostoso, não é verdade? Pãozinho caseiro, pãozinho doce, pãozinho francês, aquele pãozinho que acabou de sair, hein, Alci? Você passa aquela manteiga, né? Ou para aqueles que gostam de margarina, não é assim? Chega até derreter. Você consegue entender, meu querido, que o padeiro, ele traz alimento para as pessoas. E Jesus faz uma comparação que ele é o pão da vida. Então, meu querido, mesmo na profissão que você está, o papai te chamou para você levar o alimento espiritual para aqueles que necessitam. Então, não importa a profissão que você esteja, você consegue identificar o papel que você ocupa lá. Vanderlei, você não está lá só para vender carro, você não está lá só para consertar carro. Você está lá, sim, para fazer isso, mas para levar o amor de Deus para aqueles que precisam. E eu vejo que o papai, ele deseja usar a criatividade em nós, não apenas para a gente ocupar ou exercer o nosso papel, a nossa profissão, mas em tudo tem que ser para atrair as pessoas para mais perto de Deus. Isso é importante. Eu não estou lá apenas para ganhar o meu salário, não, eu estou lá para fazer a diferença. Os historiadores dizem, a gente também não tem, sabe, a certeza, mas eles dizem que quando Davi tinha 17 anos, foi quando ele lutou contra o gigante Golias. Ele era um rapaz talentoso, ele era músico, gostava de tocar harpa, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Resumindo, aqui foi uma descrição de um homem falando a respeito de outro homem. Se fosse uma mulher, como a gente estava lá na conferência, né? Então a mulher falaria assim: ele é um homem loiro, olhos verdes, um corpo sarado, ele era lindo. Então o homem não pode, né, se entregar, não é verdade, Cláudia? Então tinha boa aparência, era bonitão. Davi, ele foi famoso pelo quê, gente? Davi foi famoso pela sua coragem de lutar com o gigante Golias, por ter sido o maior rei terreno de Israel. Davi, ele também foi conhecido pela paixão, pela emoção que ele derramava nos seus salmos. Eu não sei se você sabia, mas a maioria dos salmos foi escritos por Davi. Eram composições, eram canções que ele escrevia, e você encontra muitas canções dele diante de lutas.
Às vezes a gente não entende porque a gente está passando por um problema. Às vezes a gente não entende porque a gente perde alguém tão querido, porque às vezes, quem sabe, a gente passa por um aperto. Ei, você precisa tirar boas lições nesse momento que você está passando. Davi, ele entendia isso, e Davi, ele muitas vezes sim chorava, se lamentava, mas ele se voltava para Deus, dizendo: Deus, está complicado, está difícil, eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto: de onde virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não importa o momento que você está passando, mas você precisa deixar com que essa situação te aproxime para mais perto de Deus e não te distanciar dele. O problema é que tem algumas pessoas que deixam o problema afastá-lo de Deus, e Deus é a resposta para tudo na nossa vida. E aqui a gente encontra também Davi com uma disposição de confessar a Deus as suas fraquezas, de se arrepender. Meu querido, quando você vai estudar um pouquinho de 1 Samuel, principalmente o capítulo 15, ali você se depara, infelizmente, com o Senhor rejeitando Saul, como eu acabei de dizer aqui. E Deus aparece para Samuel e diz assim, vai estar em 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Deus falando para o rei Saul: obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como feitiçaria, e o orgulho é um pecado como o pecado de idolatria. O Senhor rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Meu querido, você consegue imaginar uma cena dessa? Deus dizendo para você: não tenho mais compromisso com você, viu? Você não serve mais para mim. Dei oportunidades para você, você não me ouviu. Dei várias oportunidades para você, não tenho mais compromisso com você. E o texto aqui é claro, a gente vai pensar nisso. Eu acredito que eu não vou conseguir terminar essa mensagem, ela tem 5 pontos, mas eu queria que você imaginasse, a gente vai pensar, quem sabe na terça-feira que vem ou na outra, eu não sei, mas eu queria que você entendesse. Olha a responsabilidade que cada um de nós tem em valorizar a presença de Deus. O homem que foi escolhido por Deus para ser rei, e de repente, por causa da desobediência, Deus fala para ele assim: eu não tenho mais nenhum compromisso com você, eu não tenho mais sonhos junto com você. A aliança que eu tinha com você, eu não tenho mais. Meu Deus. E o primeiro ponto que eu quero pensar com vocês nessa noite, a respeito da vida de Davi, é que não importava aonde Davi estava, ou o que estava fazendo, Deus o via. Olha o que diz em 1 Samuel 16:1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei. Como rei de Israel, encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Deus levanta esse profeta. E aqui o texto deixa claro que a atitude do rei Saul deixou triste o coração de Samuel. Porque o texto mostra aqui que Samuel tinha um carinho pelo rei Saul. Só que Deus chega para ele e fala assim: ó, para mim não serve mais. Então eu preciso que você me obedeça. Eu já escolhi uma outra pessoa. E aqui diz assim, ó: eu quero que você vá na casa de um homem chamado Jessé. E eu quero que você vá lá e você vai escolher entre os seus filhos um jovem, uma pessoa que será o novo rei de Israel.
E nós vemos esse texto aqui em 1 Samuel 16, do 6 ao 7. Quando chegaram lá, Samuel viu Eliabe, o filho mais velho, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E eu queria pensar com vocês aqui em alguns subpontos. Ei, não importa a sua posição social, Deus te vê. Pastor, eu venho de uma família tão complicada. Eu também, e Deus me viu. Pastor, eu não tenho uma faculdade. O pastor também não, ele me viu. Pastor, eu venho de um acidente, pastor. O pastor também. A minha mãe fala que ela já havia operado já. Ela havia operado, não era mais para ter filho. De repente está grávida. Você entende? Você entende que tudo na vida tem um propósito. E o que é lindo é que Deus nos vê. Deus, Ele não se importa com classe social. Claro que o que depender da gente, a gente vai estudar, a gente vai se dedicar. Se puder, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, não sei. Ei, se você quer algo melhor para a tua vida, você tem que estudar. Você tem que se esforçar. Mas só que Deus não se importa com classe social. E gente que tem dinheiro não tem dinheiro. A questão está em você dizer: Deus, eis-me aqui, Deus. Eu entendi o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Pode me usar. Não importa a sua timidez. Pastor, eu não consigo nem orar na célula, pastor. Pastor, quando me pedem para orar, pastor, misericórdia. Deus pode te usar. Porque o pastor também era tímido. Você acha que o pastor já chegou pregando já? Você acha que o pastor chegou cantando já? Meu querido, você acha que o pastor se encantava em chegar na igreja? Aí tem visitante aí, fica de pé. Você percebe que tem pessoas que nem gostam. Eu acredito que tem visitante aqui que nem fica de pé, porque não gosta. Ele quer ficar no cantinho dele, quer ficar escondido. E não importa a sua timidez, Deus, Ele te vê, Ele acredita em você. E se você deixar, Ele pode te dar uma ousadia, Ele pode te dar intrepidez, Ele pode te tirar do anonimato. Não importa a família que você seja, ou a família que você esteja. Não importa seu grau de escolaridade. Aqui nós vemos um jovem fedendo ovelhas, mas Deus tinha um plano na vida dele. Ei, meu querido, eu não sei se você já parou para pensar, mas o pai esqueceu dele. Era para ser revoltado. Era para ser revoltado. Não é assim? Tem gente que qualquer coisinha se magoa. Agora, gente, o pai não lembrou. Dá para entender? Ô pai, você consegue esquecer de um filho, pai? Fala para mim. E o caçula ainda. Os filhos mais velhos até brincam, né, Neide? É, porque o tratamento com o caçula é diferente. Quem já passou por isso já, gente? É diferente, que não sei mais o que. O carinho, dá mais um abraço. O vô faz isso, para mim não foi assim. E aqui fala que o pai esquece do caçula. Só que o que a gente vê, sabe o que é? Deus guardando a vida desse jovem. Sabe por quê, gente? Porque esse jovem, ele estava na escola de Deus. Ele estava na escola do anonimato. Como assim, pastor? Você sabia que aquilo que ele fazia, aquilo que foi dado nas mãos dele, Davi fazia com excelência? Você sabia que quando um leão surgia lá, pegava a ovelha, sabe o que Davi fazia? O quê? Eu estou vazando, você acha que eu vou enfrentar um leão? Olha o tamanho do leão, meu querido. Ali fala que ele matava o leão.
Ele arrancava a ovelha da boca do leão. A Bíblia fala que quando surgia um leão também lá, um urso, ele enfrentava, ele não tinha medo, ele matava. Ei, você precisa entender que aquilo que Deus tem colocado para você hoje, você tem que fazer com excelência, porque Deus está vendo. Se for, tem que ser para o Senhor, gente, tem que ser melhor. Aí nem bate palma. Deus está nos vendo. É um ministério simples, mas Deus está vendo. É algo que ninguém está percebendo, porque tem coisas que a gente vai fazer que não vai dar ibope. Tem coisas que você vai fazer que você não vai ter seguidor. Mas você está fazendo para quem? Para o Rei da Glória. Ele está vendo. Ele está vendo. E aí faz toda a diferença. Só que a gente percebe Deus protegendo esse jovem, Deus já preparando ele já. Nós precisamos entender que quando Deus tem um plano para a nossa vida, Ele vai nos tirar do anonimato, é Ele que vai te levantar. Sabe por quê? Olha o que aconteceu aqui, meu querido. Um jovem que foi esquecido pelo pai, cuidava de ovelhas, fedia ovelhas. Mas olha o que diz aqui em 1 Samuel 16, 18. Um dos oficiais respondeu: eu conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Só para você entender o contexto aqui, como a aliança de Deus com Saul foi quebrada, Saul começou a ser oprimido por demônios. Saul não tinha mais a presença de Deus sobre ele, então tinha momentos que Saul entrava em crise, Saul ficava endemoniado, Saul ficava inquieto, Saul talvez tinha palpitação, não sei o que acontecia com esse homem, mas ele perdeu a paz. E o que acontece? O que Deus faz? De um jovem que cuidava de ovelhas, Deus já vai levantando ele para onde, gente? Para começar a se familiarizar onde? No palácio, entre o rei, entre os príncipes, entre os nobres. E olha só que interessante, a gente viu aqui que Davi já tinha sido ungido rei. Na cabeça dele ele poderia falar: mas peraí, Deus falou que eu vou ser rei, então já era para mim ocupar esse lugar. Sabe o que acontece, meu querido? Ele acaba de ser ungido rei, ele vai voltar, sabe para onde? Ele vai voltar a cuidar das ovelhas. Ele entende que o tempo é o tempo de Deus e não o nosso tempo. Aí sabe o que faz? Deus, conhecendo a atitude do coração dele, Deus fala assim: filho, é isso aí, você está sendo aprovado. Em cada teste que eu estou colocando na tua vida, você está sendo aprovado. Só que agora, filho, está na hora. Eu quero que você vá lá. Sabe por quê? Porque a minha unção está sobre você. E você vai começar a dedilhar. Você vai começar a fazer aquilo que você faz todos os dias, lá comigo, tocando para as ovelhas. E sabe o que vai acontecer? A hora que você começar a tocar, a hora que você começar a adorar, o coração de Saul vai se acalmar. Ele vai voltar a sentir a presença de Deus, coisa que ele não sente mais. E Deus vai colocando esse jovem para ocupar um espaço, para ocupar um lugar. Ei, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, muitas vezes seremos levados a acalmar corações de pessoas que estão desesperadas e oprimidas por demônios. Quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo, pode esperar, alguém vai bater na tua porta. Você pode vir aqui expulsar um demônio, né, Berlei? Né, Carla? Né, Ricardo? E outros aí, né, Dani? Sabe por quê? Porque a presença de Deus na tua vida, ei, as pessoas enxergam. Quando a glória de Deus está sobre você, as pessoas enxergam. Você acha, Lucas, que você está apenas aí atrás,
passando a letra, quem sabe colocando os slides. Você não tem ideia o que vocês estão fazendo no mundo espiritual. Quantas pessoas que estão aqui, prestando atenção no slide, no versículo, e através disso, essa pessoa está tendo um encontro com Deus, essa pessoa está sendo empoderada pelo Espírito Santo. Não importa o que você faz, a sua presença cheia do Espírito Santo transforma as pessoas que estão ao seu redor. Meu Deus. Olha o que diz o Salmo 139, 1 e 5. Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces. Talvez nessa noite você está precisando ler novamente esse salmo aqui. Madalena, leia de novo esse salmo em casa, sozinha, você e o papai. E eu tenho certeza que o papai vai falar com você. Tenho certeza que você vai sentir o abraço do papai. O papai vai reafirmar essas verdades. Aqui são verdades no nosso coração. Senhor Deus, Tu me examinas, o Senhor me conheces, o Senhor sabe tudo que eu faço, de longe conheces todos os meus pensamentos, Tu me vês quando estou trabalhando, quando estou descansando, Tu sabes tudo que eu faço. É um Deus que te vê, um Deus que te conhece em tudo aquilo que você está fazendo. Deus te vê, mas pastor, está tão complicado. Muitas vezes é devido às nossas escolhas, ok? As nossas escolhas geram consequências, mas Ele está dizendo aqui: eu estou vendo, eu estou com você, eu vou te dar escape, eu vou te ajudar, eu estou contigo. Você precisa entender que eu estou com você, eu firmei uma aliança com você. Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer. O Senhor está em volta de mim, por todos os lados. O Senhor me protege com o Teu poder. Deixa o papai te proteger. Você acha que o teu ministério Deus não vai te levantar? Você acha que eu posso bloquear o teu ministério? O teu ministério não tem a ver comigo, o teu ministério tem a ver com Deus. Só que Deus, Ele vai colocando hierarquias. Deus, Ele nos coloca nessa escola do tempo, para nos ensinar, para nos moldar, para nos capacitar, para ver onde está o nosso coração, para ver se a gente está disposto a ouvir, para ver se a gente está disposto a obedecer. O que é mais lindo ver nesse menino aqui, sabe, a obediência dele. Ele foi ungido rei, mas ele se coloca no lugar dele. E ele entende que mesmo ele voltando lá para cuidar das ovelhas, Deus fez uma promessa para ele. Segundo, Davi era cheio do Espírito Santo. Olha o que diz em 1 Samuel 16:13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo, ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Ei, deixa eu lembrar algo para você, tá? O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele não mora dentro de nós naquela época. Ele vinha e ele saía. Ele se manifestava em alguns momentos. Aqui fala que o Espírito Santo fez o quê? Apoderou-se dele. Mesmo no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava junto com esse jovem. É nítido você ver, porque quando você começa a ler a história de Davi, principalmente quando ele ia para as batalhas, você via que em tudo aquilo que ele fazia tinha êxito, tinha sucesso, e Deus falava, porque o Senhor era com Davi.
Meu querido, nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo. Quando você é cheio do Espírito Santo, você passa a ter uma intimidade com Deus, você passa a valorizar mais uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, de comunhão com Deus, de compromisso com Ele. Quando o Espírito Santo faz parte da sua vida, você se incomoda com coisa errada, porque você quer viver santidade, santidade no namoro, santidade no noivado, santidade no casamento, santidade no trabalho, santidade nas suas palavras, santidade nos seus pensamentos, santidade em tudo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem coragem para enfrentar os gigantes que se levantam. Quando o Espírito Santo está sobre você, você começa a se destacar. Você começa devagarzinho lá no seu trabalho, e de repente surge uma oportunidade de você ser, quem sabe, um gerente, um supervisor, um diretor. Talvez começa como um entregador, talvez como uma pessoa que vai fazer banco, começa assim, e Deus vai promovendo, Deus vai te usando, é porque você vive uma vida séria com o Espírito Santo, Ele vai honrando você. Quando você é cheio do Espírito Santo, Deus muda a sua vida, não só a sua, sabe por quê? Porque você começa a se preocupar com os problemas dos outros. Olha que interessante. Você não é mais aquela pessoa egoísta, você só pensa em você, tudo gira ao seu redor. Não é assim. Você não se contenta apenas em vir na igreja, você não vive só de célula, você não fica correndo só atrás de profetada. Você decide se envolver mais, porque você deseja cumprir o seu propósito, porque você entende que Deus tem um propósito na sua vida. Aí a gente se depara no capítulo 17, onde surge um grande desafio na vida de Davi. Ele se depara com um gigante chamado Golias, um homem que tinha 3 metros de altura, preparado para a guerra, aonde o rei Saul, todos os soldados, todos aqueles que estavam ao lado de Davi, do rei Saul, com medo. Como é que nós vamos enfrentar esse homem? E ele começa a insultar, ele começa a afrontar. É o que Satanás faz na nossa vida. Muitas situações vão se levantando para nos afrontar, para nos envergonhar, para colocar medo no nosso coração. E infelizmente aqueles que não vivem uma vida cheia do Espírito Santo, sabe o que eles fazem? Eles começam a se esconder, eles vão parando, eles vão desistindo. É melhor eu entregar mesmo, é melhor eu parar mesmo. A minha vida não era assim, foi eu me converter. Olha a luta começou a surgir, olha os problemas começaram a acontecer. Quem sabe você já fez essa oração, né? Ou quem sabe você já falou isso também já, né? Estou pensando em parar, não está dando. Só que a gente percebe, sabe o que? A gente percebe esse menino, ele enfrentando esse gigante. A questão, sabe o que é? Quando você é cheio do Espírito Santo, você não luta com as suas forças, mas você luta com uma força que vem de Deus. Ele empresta para você um empoderamento, Ele empresta para você ousadia, Ele te dá coragem, capacidade, unção, um favor. Meu querido, é milagre de Deus. Como é que um jovem consegue matar um gigante com uma pedrada na primeira pedrada? A pedra vai bem na testa. O cara tem que ser bom, hein? A diferença é o Espírito Santo, né? Essa é a diferença. Porque, meu querido, quando você está com o Espírito Santo, Ele te surpreende.
Talvez você está enfrentando um gigante que você fala assim: Deus, esse gigante está complicado. Deus está falando assim: filho, eu vou te dar as pedrinhas para você, e a hora que você lançar essas pedras, porque eu vou te direcionar, vai ser na primeira. Você vai pegar a espada e você vai cortar a cabeça do gigante. Você vai vencer mais uma vez, porque não tem a ver com você, mas você vai lutar no nome do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. A diferença está nisso. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 18:5. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo quanto aos oficiais. Aí chega o ponto das mulheres dizerem assim: Saul mata seus milhares, Davi mata os seus 10 milhares. Preciso ser honesto com você. Quem aqui quer viver uma vida cheia do Espírito Santo, levanta a mão. Cheia, 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 cheia. Você quer viver uma vida cheia do Espírito Santo? Então se prepara, tá? Porque isso vai incomodar o inferno e vai incomodar as pessoas também. Você começa a se destacar e as pessoas começam a te olhar de uma outra forma. As pessoas começam a ter inveja de você. As pessoas passam a não te valorizar. Quem era para cuidar de Davi, porque Davi foi corajoso, Davi deu a vitória